Muito bem, pessoal. Boa noite para todos. Estamos aqui dia 6 de agosto, pleno verão canadense, cidade de Calgary. Hoje estamos iniciando mais um bate-papo. Vamos discutir a relação, os desafios de viver a fé cristã no dia a dia do casamento. E hoje nós estamos aqui com um casal especialíssimo, com grande experiência de vida, para contar para nós, que é a nossa grande Lucielen e o Thiago Lopes. E eles acabaram de ter uma bebezinha maravilhosa, garota propaganda da Pantene. Eu achei que você ia falar da Pantene. Uma bela cabeleira e tá dormindo agora, dando uma sonequinha ali. A gente veio aqui fazer uma visita na casa deles e a gente vai conversar um pouquinho com eles, porque foi uma situação extremamente interessante, que ela nasceu 2 dias antes, né, de decretarem a pandemia, né? E a gente sabe que a chegada de um bebê sempre traz novos desafios aí para a gente manter a nossa fé. E hoje eu vou a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre... Olha aí. Olha o desafio. Olha aí, o desafio. Olha o desafio aí, ó. Como que, Pode se pegar quiser, lá o pode desafio, pegar, não tem problema. o Pode desafio pegar. fica com a gente. Pode ir lá, a gente dá uma pausa aqui e depois continua. Muito bem, então voltando agora, temos mais uma convidada especial no nosso bate-papo, que resolveu acordar no meio do bate-papo e foi muito bem-vinda aqui na nossa conversa, a nossa pequenina Ana Lídia. Pois é, a gente estava aqui falando um pouquinho sobre os desafios de viver a fé cristã no dia a dia do casamento. E a gente sabe que a realidade dos filhos traz uma série de desafios para a gente viver a vida conjugal. E a gente, durante esse mês de agosto, vai estar falando ainda sobre essa questão da relação, mas focando na questão da relação com filhos, né? Então, filhos que acabaram de chegar, crianças, adolescentes, depois vamos falar também do ninho vazio, e enfim, todo o processo, né? Porque a gente tem casais de várias idades, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios quando um bebê chega. Como a gente estava falando aqui, a Ana Lídia chegou 2 dias antes de decretarem a pandemia. E eu queria saber um pouquinho aí da Luciene e do Thiago. Como é que foi essa experiência? Como é que tem sido para vocês? O que vocês têm aprendido durante esse tempo? E como que a chegada dela afetou também a relação de vocês, os desafios novos aí que surgiram? Em geral, como é que vocês têm lidado aí com esse tempo? Ela está há quantos meses? Quase 5. Maravilha. Quase 5 meses já. Bom demais. E aí, como é que tem sido assim, os desafios que vocês têm enfrentado nesse tempo? O que vocês têm aprendido? Como é que tem sido isso aí? Quem quer falar primeiro? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, esse bate-papo. São vários os desafios. Pais de primeira viagem, acho que não hipervalorizando, mas as coisas que pareciam ser tão pequenas agora são gigantescas, né? E dentre elas aí, acho que uma das coisas que são bem difíceis são os novos desafios com a nossa pequena. A primeira coisa aí que nós tínhamos em mente seria o bebê chegando, mas ao mesmo tempo associando aí a situação que englobou todo mundo, a pandemia. Então potencializou aí algumas coisas que a gente não contava, né? E principalmente frente à relação casal também, que foi o que você estava falando, pontos que a gente não sabia. Medos, temores, principalmente no cuidado e também frente ao futuro. Algo que antes a gente não pensava tanto em detalhes, tinha ideia, mas parece que vira um botãozinho, né? Pequenininho tá chegando e aí... Mudou de fase, né? Isso. Mudamos de fase no videogame. E aí sinais começam a piscar e isso começa a dar aquele friozinho na barriga. E, enfim. Vocês tiveram algum tipo de preparo, assim, mesmo que fosse conversas especificamente entre vocês dois, de como que a gente vai ser casal depois que ela chegar?
Vocês tiveram alguma conversa desse tipo? Leram alguma coisa a respeito disso? Conversaram com outros casais a respeito disso? Tivemos. A gente, no decorrer da gestação, a gente começou a conversar com alguns amigos que já tinham filhos, né? e o quanto havia impactado de forma prática a relação deles. Então a gente começou a se indagar se acontecer determinada situação, como a gente vai agir. Uma das coisas que a gente já falava era sobre educação da Nana. Ela é pequena agora, mas tem alguns pontos específicos que a gente dizia, se isso acontecer, você vai não necessariamente tirar a autoridade, mas ir numa contramão na frente dela, ou a gente vai pegar essa situação e trazer pro nosso cotidiano, no sentido de nós dois, não na frente da criança, no privado. Essa foi No caso de, por exemplo, disciplinar a criança exatamente. E você falar uma coisa, ele falar outra, e vocês terem que acordar em relação àquilo. Exato, porque isso com certeza traria um choque, no sentido de assim, são duas pessoas que não estão na mesma página do livro, estão em páginas diferentes. Então, como que isso vai afetar o nosso relacionamento? Isso que você está falando é um negócio muito interessante, Luciane, porque é aquela questão de que quando chega uma criança, algumas realidades que antes o casal não se dava conta, eles precisam aprender a lidar. Por exemplo, antes vocês podiam ter suas diferenças, vocês podiam ter suas diferenças de opiniões, e a coisa ia, né? Só que quando surge uma criança no meio, eu me lembro de uma frase do Paul Stevens, né? Ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que os filhos são presentes que Deus dá para os pais aprenderem a amadurecerem, para aprenderem a serem adultos. Né? Porque, de certa maneira, antes da gente ter uma criança, a gente também é um pouco criança. Porque a gente não tem que cuidar de ninguém. Exato. Né? E aí, quando chega a criança, a gente... peraí. Agora, eu estou numa posição não de ser cuidado, mas de cuidar. E aí a gente tem que entrar num acordo, né? E é o que você está falando. Isso aí já muda a configuração. Sem dúvida. Né? E até questões que você não sabia qual era a sua posição, mas tipo, não está me afetando muito, então eu não preciso resolver isso. Mas como é que você vai ensinar isso para ela? Bom, então agora eu preciso Mudou. ter uma eu preciso posição. resolver e preciso acordar. E Porque esse se a é gente onde- divergir, a gente tem que definir uma maneira de colocar Isso pra ela. de forma prática, assim, uma situação bem assim pra gente pontual e simples até, foi a questão da rotina de sono dela. Isso foi Como a gente vai ensinar ela a dormir? A gente leu que era preciso ensinar, a gente leu, só que a gente teve vários choques como casal, de tipo assim, a gente não vai fazer isso? Beleza, a gente não vai fazer isso. Só que na madrugada, extremamente cansado, querendo dormir, a gente ia lá e fazia o que a gente tinha acordado de não fazer. Um exemplo era a chupeta. Ah, Um exemplo foi disso. Não vamos dar a chupeta para a criança até nunca. Mas... É porque vocês não conversaram com a gente. Mas aí foi um desses exemplos até que nós acabamos alterando esse posicionamento. Não, Que não é e certo assim, ou são errado. nas coisas pequenas. Sim. Não, são Que às vezes elas acabam acabam gerando um atrito. Tem muitos casais que acabam divorciando Eu não duvido. quando uma criança chega. Porque um caso desse, por exemplo, dá chupeta, não dá chupeta. Aí um bate o pé e Bota diz, pra não dormir vamos no dar. colo, bota pra dormir no berço. Dorme exatamente. no quarto, dorme no outro quarto. Vamos dar o complemento ou não vamos dar complemento? Exatamente. Vamos ficar só no peito? Quer dizer, e às vezes esses conflitos, quando um é inflexível e fala, não vou mudar, fica difícil a relação, quando não tem negociação. Eu né? comentei com a Ju um exemplo bem simples, que foi a questão da amamentação. Eu tava extremamente cansada, querendo descansar, mas ao mesmo tempo batendo firme de que eu iria amamentar ela somente no peito, mas teve uma noite específica que eu tava sem Exausta. condições de levantar, exausta. E aí o Thiago decidiu dar o complemento. Decidiu
abrir a fórmula e dar a fórmula para ela. Com a melhor das intenções. Com as melhores das intenções de a Lu Descansar. vai descansar e eu vou alimentar a minha filha. Só que quando eu acordei e vi aquela cena do Thiago dando o alimento para Como ela, assim? eu falei, como assim? É eu que faço a provisão do alimento para ela, não é você. Agora você não precisa mais. Tipo, agora é só sua filha, então... Ok, tem toda a questão do hormônio que tá louca, mas tem a questão do meu coração de tipo assim, olha, eu quero fazer tanto do meu jeito, quero seguir assim, que eu não tô levando em conta a opinião dele, eu não tô levando em conta que ele tá olhando pelo nosso maior bem. O meu bem de descansar e o bem dela de se alimentar. Então, quando... Isso é uma coisa simples, né? É só uma mamadeira com leite. Mas a proporção que isso, se a gente não cuida, não conversa e diz, olha, eu agi por isso e por isso. Não fique com as entrelinhas que estão rodeados dos seus hormônios, rodeados da sua vontade de fazer a provisão do leite. Não fique com isso. Fique com o que tem. É uma mamada, é um leite na mamadeira. Isso acaba remetendo a gente a uma das coisas que a gente já discutiu antes, que é a questão do egoísmo. Qual é a vontade que vai prevalecer e como é que a gente lida com divergência. Exato. Porque quando tem um filho envolvido, você tem a questão hormonal e de coração, que é muito mais densa e tensa para lidar. Então, se de antes, é uma das coisas que eu vejo, assim, às vezes, casais que ou estão muito preocupados em como vão lidar com isso depois e aí recuam por medo, ou então que a gente vê que não consegue resolver divergências simples, aí a gente fala, nossa, quando chegar filho, então ainda Vai bem, ser Potencializar. terrível. né? Então, uma das coisas que eu acho que é uma dica bem importante para quem está pensando, né, em ter filho, Exatamente. Se planejando, né, se planejando orando. e tal, é tomar um cuidado especial nessa questão de como lidar com divergência, Eu acho né? Porque quando o egoísmo... A gente já tem um egoísmo lá que a gente tem que lidar mesmo. Mas quando tem um filho envolvido, aí acho que esse negócio fica potencializado, porque a gente acha que a gente tem a responsabilidade, que a gente é que sabe o que é melhor, e a mãe tem essa tendência de ser mais ainda, Sim. né? E aí, se a gente não lida com isso direito, é uma bomba relógio. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa questão, pegando essa mesma direção, os sentimentos, eles acabam, as emoções aflorando. E se você não tomar cuidado, de fato, o individualismo, a sua vontade, você sempre vai querer puxar e potencializar. Porque você caminhar você uma é linha levado ao mais. extremo, né? Sim. Porque é o cansaço, é a falta de sono, e a questão da provisão, a questão do trabalho, e Temores. estudando, e uma série de coisas E que você é mudanças levado... muito rápidas nela mesma, né? Nesse período, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, vocês tiveram alguma experiência de ver como que a fé Sorry. realmente ajudou vocês em algum momento dessa caminhada? A fé que vocês têm em Deus, o fato de vocês serem discípulos de Jesus, ou talvez no meio de um conflito que vocês chegaram e falaram, nossa, olha o que a gente está fazendo, né? Isso aqui não está legal. Ou em algum momento em que vocês sentiram algum tipo de medo, enfim, teve algum momento nesses quase 5 meses que a fé que vocês têm no coração, a convicção que vocês têm de crer em Deus, fez diferença nesses momentos? Assim, alguma experiência que vocês Teve gostariam de algumas, compartilhar? né? Teve alguns momentos. Eu vou citar só dois, e Tá. a Lu vai citar um outro Opa. bem, acho que impactante aí, legal. Eu acho que um foi logo no começo, quando a Nana tinha nascido e nos deparamos com o anúncio da pandemia, o médico falando que nós tínhamos que ficar em quarentena e não receber ninguém. Isso foi algo bem impactante. Logo em seguida eu ir para o trabalho e descobrir que eu não tinha mais trabalho. E ao mesmo tempo estudando, enfim.
Você voltou a trabalhar e foi demitido no mesmo dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte, o governador tinha alterado algumas coisas e lockdown. Todo mundo demitido. E naquela situação, eu acho que o que foi o coadjuvante e impulsionou ali foi a fé. Foi trazer à memória tudo aquilo que Deus fez ao longo da nossa vida, nos sustentando, cuidando de nós e sabendo que a partir daquele momento eu sendo um instrumento de provisão dentro de casa, mesmo com os temores, sabendo que Ele estaria provendo e Ele estaria nos sustentando de todas as formas. Fosse a parte financeira, fosse a parte emocional, fosse a parte até mesmo no dia a dia de cuidar, porque nós estávamos fechados. Só literalmente por causa dessa situação, os dois. Teve então, família do Brasil, ninguém veio, né? Não poderia vir, o border estava fechado. Então, isso foi surpresa para vocês, mas não foi surpresa para Deus, né? Exatamente. Isso, não pegamos ele de calça curta de modo nenhum, pelo contrário. E ali nós vimos o quê? A grande provisão e o cuidado. E isso eu posso atestar, Thiago. Eu me lembro que logo no início também eu liguei para você uma vez. Acho que foi tipo... Na mesma semana? Foi na mesma semana. Você tinha acabado de perder o emprego e tal. E eu liguei, né? Eu tava ligando o pessoal da igreja, eu liguei e eu falei assim, Thiago, como é que tá e tal. Aí você... cara, perdi o emprego e tal. Mas tá tudo bem e tal. Aí eu falei, como? E tal, cara. Aí eu falei, meu Deus, o cara acabou de ter um neném, no outro dia ele perdeu o emprego. Imagina a cabeça dele. Mas você me transmitiu naquela ligação uma tranquilidade em relação a que Deus estava no comando de tudo, que eu realmente fiquei tranquilo. Sim. Às vezes eu até conversando com algumas pessoas da igreja, eu vejo pessoas numa situação, tipo, aparentemente muito mais tranquila, mas pessoas muito mais aflitas do que você, me parece. Então, assim, realmente isso que você está falando, eu lembro daquela ligação que eu fiz para você, como que você passou para mim tranquilidade, cara, eu perdi, mas tá tudo bem. Eu me lembro até que eu perguntei, não, tá precisando de alguma coisa? Não, sim, tá tudo, claro. Deus proveu tudo. Então, realmente, isso é uma grande diferença, né? Sim, isso ajudou muito, assim, para mim também, vivendo todo aquele processo, ver ele calmo, isso como casal, assim, que é o que Deus espera de nós como casal, que um suporte o outro em tudo. Sim. Então, eu não estava bem, lógico, estava preocupada, sem dúvida nenhuma, a gente acabou de ter a neném e acabou de perder o emprego, mas uma das coisas é, olha para trás, olha o que Deus fez até aqui, olha como Ele cuidou, tanto da nossa vinda, tanto da gestação, e a gente já tinha passado algumas situações anteriores, e que a gente olhava e via a mão de Deus, o cuidado de Deus. Então, e principalmente ver e olhar para a palavra, onde Deus diz que ela é uma herança para nós, ela é bênção. E milagrosamente Ele nos deu. Então, se Ele fez isso com a própria vida dela, por que não faria com outras coisas menores do nosso cotidiano? Então, isso trouxe sim um refrigério de dizer, olha, não aquela frase clichê de Deus está no controle. Ok, Deus está no controle, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo, mas Deus está no controle, mas eu tenho uma filha recém-nascida, eu não consigo dormir. Meu marido acabou de perder o emprego, mas eu preciso entender que ele está nessa situação. Então isso, como casal, fortaleceu a gente para orar. A gente orou mais junto no sentido de dizer, Senhor, continua, por favor, provendo essa paz, para que o nosso coração de maneira alguma se aflija. Legal. As tensões, lógico, aconteceram, fazem parte do relacionamento. Sim. Acontecem no presente. Lógico. Também acontecerão no futuro. Todos os casais. Isso faz parte. Mas trazer à memória quem está no centro, ver como casal, quem está no centro da nossa vida. Como acho que a gente teve um período que foi interessante de pensar entre nós como filhos do próprio Deus.
Ele que está no centro da nossa vida. E automaticamente nós temos que estar, que nem ela falou, na mesma página, alinhados com isso, com essa base. Quem é o nosso centro? O próprio Deus. E a palavra que ele nos dá é que é o refrigério e é o nosso norte. E ao longo desse processo foi o que nos ajudou a reapertar, vamos assim dizer, alguns parafusos, algumas arestas que não foram fáceis, mas também nos trouxe à memória, acho que duas coisas que ficaram bem fortes foi amar ele sobre tudo. Sempre amar ele sobre tudo. E automaticamente amar o próximo. Mas quem ama ele obedece. Então, automaticamente, às vezes eu caminhar um pouquinho a mais, acordar mais ele tá sendo modesto. 2 horas da manhã, acordar 4 horas da manhã, ir primeiro, pegar, trocar a fralda. Vocês já pensaram que uma das... Vou pegar um brinquedo. Não tem problema, pega aí. Vocês já pensaram que uma das coisas fantásticas quando a gente tem uma criança, que a gente tem um filho, é que a gente aprende a ver Deus de uma forma diferente. Sim. Porque a gente começa, a gente sendo pai, a gente começa a pensar, olha, Deus é pai. Sim. Então, assim, você vê no seu cuidado, na sua preocupação, no seu amor, você começa a meio que se identificar com o coração de Deus. Né? Aquela coisa que Jesus disse, olha, se um pai sabe dar boas coisas para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Né? Quando ele fala daquela coisa do pai que cuida do filho, ele nos incentiva a ver que na experiência da paternidade, a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. Né? Se eu me preocupo com ela desse jeito, o que Imagina dizer? Deus cuida. Então eu acho que a gente aprende, a nossa fé cresce. Porque a gente aprende o que significa depender de Deus e tal. Né? Sem dúvida. E outro exemplo que eu acho que é bem legal, aquele... Quando a gente teve ela, a gente escolheu ler alguns livros, é óbvio, né? Alguns têm algumas dicas específicas, mas assim, na prática nem tudo se aplica. Então uma das coisas que eu ouvi comece colocando a criança onde você quer que ela durma. Só que eu não consegui fazer no começo e coloquei ela na nossa cama dentro de um ninho. E pra mim tava cômodo, mas ao mesmo tempo, cada respirada eu acordava pra saber o que era, mas tava ali do lado e eu podia fazer alguma coisa. Até a gente entender e o Thiago se manter firme dizendo, tá na hora de colocar no berço. Aí eu disse, ok, coloque. E aquela situação foi assim, ok, ela tá no berço, mas eu não tô tendo controle, não tô ouvindo a respiração. Isso foi pra mim um sinalizador de que ela tá no berço, no quarto ao lado. Quem tá cuidando dela é mais do que você. E ele não dorme, né? E ele não dorme. Então vamos acreditar no cuidado de Deus de forma prática. Não é aquela questão de a gente falando assim, eu acredito que Deus tá cuidando, mas deixa ela aqui na minha cama, que aí quando ela acordar ou respirar diferente eu sei. Não, eu acredito que Deus tá cuidando, então eu vou dar um passo que assim, pode ser... Pra quem não tem filho ainda, uma coisa pequena, mas pra gente foi um passo de fé de dizer, olha, ela vai dormir no quarto dela e a gente vai crer que Deus tá cuidando dela durante a noite. Isso aí é uma lição avançada para aquilo que a gente tem que aprender na caminhada com Deus, né? A gente usou um livro, um pequeno grupo, e leu esse livro também, que dizia que o próprio ato da gente conseguir dormir e se entregar é um ato de fé, porque você não tem controle de nada, Exatamente. Né? E uma das grandes coisas que atrapalha o nosso sono é a preocupação, pré-ocupação com o dia de amanhã, que é o que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Então esse autor colocava o sono como um ato de fé, então um exercício devocional que você vai fazer é dormir, entendeu? E aí é uma lição avançada quando você tem um outro que depende exclusivamente de você e do seu cuidado, que aí você está entregando você e ela nas mãos de Deus. Sem dúvida. Então é um exercício de fé assim que ajuda demais na devocionalidade, porque você acorda com outro... Primeiro que você dormiu. Exatamente. Você acorda com outro ânimo, mas você acorda com a fé renovada também, de saber que ele não dorme e que ele de fato está cuidando, porque não tem como você ficar 24 horas por dia acordado, porque também, se tiver algum problema,
Deus também está no cuidado do problema. Do problema, Claro. exatamente. De te dar a direção, de saber o que fazer, se tiver que levar para o hospital. Sim. É ele que vai cuidar. E quando a gente vira a chavinha de, me tornei mãe, sou mãe, a gente tem aquela falsa ideia de que assim, eu me tornei mãe, então eu sei o que é melhor pra ela. É. Então, como casal, às vezes a gente esquece de, tô falando por mim também, principalmente, a gente esquece de ouvir o outro que tá do lado, dizer, olha, isso vai ser melhor pra ela e isso vai ser melhor pra nós. A gente, tem muito disso do mundo, a intuição de mãe. De fato, algumas coisas específicas a mãe, Juliana sabe, dá uma ligada diferente. Mas, no cuidado, a gente precisa entender, ok, ele é o pai dela também e ele é o meu marido. Então, ele tá entendendo o que é melhor. Então, por que não ouvir? Então, isso também é um alerta. Agora eu vou falar uma coisa pra você, Luciana, que é o seguinte. Ele é enfermeiro, né, querida? Então você não tinha a menor preocupação de deixar ele dar banho, esse tipo de coisa. Então, eu vou além na recomendação de ouvir, porque mesmo que ele não entenda nada de bebê, ele continua tendo o direito de se manifestar. Exatamente. Mas só lembrando aqui um fato curioso, que a primeira vez que o Clinton foi dar banho na É verdade. Gabi, ela já tinha 6 meses e ele queimou a barriga dela com água quente. É verdade. Então eu também tive que aprender uma lição adicional, é que Deus Protege os protege filhos os dos pais. filhos dos próprios pais. É isso aí. É um cuidado dele É um também. cuidado dele, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Que nenhuma. beleza. Gente, eu queria ler então aqui, nosso tempo está quase terminando aqui, e eu queria, ouvindo, né, vocês falarem e tal, acho que o papo foi nessa direção, de uma passagem em Isaías, um versículo que eu gosto muito. Tem até uma música bem bonita do Vencedores por Cristo, baseada nesse versículo, que é Isaías 64:4, que ele fala do cuidado de Deus, né? Ele diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu acho esse versículo muito forte, porque normalmente a gente fala de servir ao Senhor, né? Normalmente a gente fala de trabalhar para o Senhor. Só que esse versículo lança uma perspectiva diferente, né? Que a gente serve sim o Senhor, a gente trabalha para o Senhor, a gente se dedica ao Senhor, mas a gente só pode fazer isso porque muito antes Ele trabalha por nós. Exatamente. Né? Então, assim, é por causa disso que está aqui que você pode deitar na sua cama e dormir, sabendo, olha, Deus está trabalhando por mim. Sem dúvida. Deus está cuidando dela. Né? Um exercício de fé que todo pai, toda mãe precisa aprender a fazer é: Deus está cuidando dos meus filhos. Né? E eu me lembro, uma vez eu fui pregar numa conferência missionária lá em Belém do Pará. Era uma conferência de missões, de missionários, né, que se reuniam. Eles trabalhavam na Amazônia e eles se reuniam ali uma vez por ano para uma conferência. Eles me chamaram para lá pregar uma vez e eu fui, e eu estava ouvindo nessa conferência, estava conversando com um missionário e ele falando para mim a experiência do filho dele, né, como que ele estava numa aldeia muito avançada, assim, dentro mesmo, bem isolada. E aí ele tinha uma criança, era bem criança, devia ter 1, 2 anos. E a criança começou a ter uma febre lá na aldeia, não tinha, tipo assim, dias de qualquer assistência. E ele, pelo rádio, ele chamou a Missão Asas do Socorro, que tem os aviões, né? E falou: olha, eu preciso de um socorro aqui, venha me buscar porque minha filha está muito mal, meu filho está muito mal. E aí o cara da Asa do Socorro falou: olha, eu sinto muito, mas o avião quebrou e a gente está aguardando uma peça, vai demorar no mínimo uma semana para chegar. E aí ele falou: olha, para eu chegar na cidade mais próxima vai demorar uma semana, porque era 3 dias de barco, mais 2 dias, sei lá, era uma baita de uma viagem. E ele ali e a filha só piorando. E naquele tempo, aí ele falou que teve uma conversa com a esposa. E naquela conversa,
eles lembraram do voto que ele tinha feito quando eles apresentaram aquela criança a Deus, né, na igreja. O pastor tinha perguntado para eles se eles dedicavam aquela criança a Deus. E eles falaram que sim. E ele lembrou, ele falou: Senhor, eu falei aquilo da boca para fora, porque eu vi que eu não dediquei. Sim. E aí, naquele momento, que a menina já com a febre super alta, ele disse que eles ajoelharam do lado onde ela estava deitada e eles dedicaram. Ela falou: Senhor, essa filha não é nossa, é tua. E a gente hoje, se o senhor quiser levar, o senhor vai levar, porque a gente não tem o que fazer. Não tem remédio, não tem médico. Acabaram os recursos. Nosso recurso acabou, a gente entregou. E ele falou que eles dedicaram. E, incrivelmente, naquela noite, depois deles fazerem essa oração, a criança começou a melhorar. Melhorar. E sobreviveu, até hoje está aí viva. Mas eu achei aquilo tão forte. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente, na verdade, a gente fala coisas... Confia nos recursos, né? E a gente não confia em Deus. Né? A gente não dedica de fato a Deus. Isso vai no automático. Então, assim, quando a gente... Por exemplo, quando eu batizei minhas crianças, ou quando a gente dedica as crianças, a gente precisa entender que elas são de Deus, elas não são nossas. Exato. Né? Deus que trabalha por elas, não somos nós. Né? Deus cuida dos nossos filhos. Nossos filhos estão nas mãos de Deus. Deus nos usa Ele como trabalha para o bem instrumentos, daqueles que o amam. Mas até quando eles vão crescendo, a gente vai vendo que eles vão gradativamente se afastando da gente, tendo mais tempo sem a gente do que com a gente, porque a gente cria eles como flechas. Exato. E a gente está preparando eles para viverem sem a gente. Né? É verdade. Então, Bem desafiador. é bom começar a pensar nisso desde antes, né? É bom ter essa consciência. É o que eu te falei, Lu. Aquele parto foi só o primeiro. Como alguém já É disse, verdade. né? Criança, filho é igual videogame. A próxima fase sempre é mais difícil. Sempre é mais Eu complicado. diria Você que é sempre sempre acha mais que- difícil. Não, quando fizer 3 Mas meses vai acalmar. tem Você- partos não aí, acalma. Tem os seus tá? próprios... Pra mim, comprar uma merendeira foi um parto que eu chorei. Né? Tá se preparando. Legal. Eu vou me preparar. Bom, gente, nosso tempo acabou. O prazo de validade da Nana também está acabando. Né, E eu queria agradecer você que está assistindo a gente aqui. Eu acho que foi importante também vocês estarem. A gente tem alguns casais aí que ou vão ter filhos, ou acabaram de ter também, ou já estão um pouquinho mais crescidos. Mas tudo que a gente falou aqui vale para todas as idades. Semana que vem a gente vai falar com outro casal, numa outra fase, né? De filhos. Mas eu queria agradecer muito vocês, o Cielo, o Thiago, por essa participação, pelo lanche aí que vocês fizeram pra gente. Queria fazer uma oração pedindo para Deus abençoar a casa de vocês e também encerrar o nosso bate-papo hoje. Tá bom? Beleza? Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui, tão gostoso de poder conversar e discutir essa relação aqui, nós dois juntos, na verdade nós 5 juntos aqui. Muito obrigado pela chegada da Nana, pela grande alegria que ela trouxe e tem trazido para a nossa vida e principalmente para o Thiago, para a Lucielen, para a sua família no Brasil. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado ela de perigos, de doenças, nessa fase, Pai, tão difícil de vírus, de quarentena. O Senhor tem protegido ela, o Senhor tem protegido o Thiago, a Lucielen, porque mesmo por meio de algumas lutas, eles têm encontrado a provisão do Senhor, porque não tem faltado pão sobre a mesa aqui nessa casa. E nesse momento nós te pedimos por todos os outros casais, os casais que estão assistindo a gente agora, que enfrentam lutas sim, quando os filhos chegam, e nós te pedimos que o Senhor guarde eles, que o Senhor proteja eles, que o Senhor guarde as nossas crianças, guarde os nossos casamentos, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver a fé cristã. Não simplesmente aquela fé teórica que a gente aprende lá, como deve ser, mas que no dia a dia a gente coloque em prática essa fé, que a gente não seja, como o Tiago diz, apenas ouvinte, mas um operoso praticante da Tua palavra, Pai, para que ela faça realmente diferença na nossa vida, no dia a dia, na maneira como a gente lida com os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos conflitos. Nós te pedimos isso porque confiamos no Senhor. E como aquele homem que se aproximou de Jesus disse, Pai, nós cremos, ajuda-nos na nossa fé, na nossa falta de fé. Muitas vezes a gente fraqueja,
a nossa fé é pequena, mas que o Senhor nos ajude a cada dia fortalecer mais e mais a nossa fé no Senhor, confiando que o Senhor é aquele que trabalha por nós. Antes mesmo de nós acordarmos, o Senhor já estava ali. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é aquele que não dorme, que está sempre vigilante, Pai, atento, guardando não só de perigos físicos, mas sobretudo, Pai, guardando a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, nos protegendo, Pai, das tentações. Nos guarde, Pai, é o que nós pedimos. Nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, gente, muito obrigado. Muito obrigado, que é isso, Pela faz parte. Nana, Isso começou a foi atrapalhar a Deus que oração. providenciou aí. Aqui é real, gente. Aqui não é real. plástico. É não, verdade. Como ela não, é. ó, não é de mentira, não é boneca, não. É de bonequinha, não. verdade. É uma criança, entendeu? E acreditem, no plano perfeito ela estaria dormindo. Mas ela acordou. Isso aí. Tá bom, gente? Semana que vem a gente volta, próxima quinta. Obrigado, Luciano. Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos. Tamo Nós junto. agradecemos e não percam, pessoal. É, isso aí. Toda Isso aí. quinta estamos aqui, 7 horas, tá bom? Abração, tamo junto. Até mais.